A paz do Senhor esteja com todos. A palavra que nós vamos ouvir hoje, que o Senhor está nos dando, está em Lucas 15, onde fala sobre a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. E chegava-se a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles? Os fariseus e os escribas, eles queriam pegar Jesus numa falta, numa falha. Aí eles lançaram essa pergunta para ver se Jesus caía e eles pudessem acusá-los e julgar e condenar Jesus. Eles estavam procurando um meio de acusar Jesus, para que Jesus fosse preso. E eles fizeram essa pergunta a Jesus. E Jesus lhe respondeu a eles e propôs esta parábola da ovelha perdida. Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e não vai após a perdida até que venha achá-la? E achando-a, a põe sobre seus ombros e fica feliz. E chegando à casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia, e varre a casa e busca com diligência até achar. E achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A ovelha, ela vive em grupos e elas não enxergam direito. Ela não tem uma boa visão. E ela se direciona através do som da voz do pastor, ou som das próprias das ovelhas, para ela se guiar. Se ela se afastar do bando e do pastor, ela vai se perder, ela se perde. E foi o que aconteceu. A ovelha se afastou, se apartou do grupo de ovelhas, e o seu pastor, percebendo no final do dia que ele contava todas as ovelhas e faltou uma, ele saiu à procura dessa ovelha. E ele procurou incessadamente e não descansou enquanto não a encontrou. E quando ele a encontrou, ele colocou ela nos ombros, voltou para casa, ficou muito feliz e convidou os amigos e os vizinhos e disse-lhes: Alegrai-vos, porque eu encontrei a minha ovelha perdida. A mesma coisa foi a mulher que perdeu a dracma. Ela tinha 10 dracmas. A dracma era uma moeda de prata que tinha um valor de um dia de trabalho braçal. E quando ela perdeu, ela ficou preocupada e começou a procurar dentro de casa. Ela acendeu a candeia, né? E começou a procurar mesmo no escuro. E ela não descansou enquanto não a encontrou. E quando a encontrou, ela chamou as vizinhas, as amigas, para comemorar que ela tinha encontrado aquela dracma. Isso também, essas duas parábolas representam o quê? O amor incondicional de Deus. Deus, ele, quando a ovelha
alguma ovelha do seu rebanho está perdida, ele, como um bom pastor, ele a procura e ele não descansa enquanto ela não retornar, ele não trazer ela de volta para o seu rebanho. As coisas do mundo estão aí. Muitas coisas do mundo são agradáveis, são melhores, entre aspas, para quem acha que o mundo tem mais facilidades do que estando ali junto com as ovelhas, sob o comando, né, sobre a proteção, sobre os cuidados do seu pastor. E aí a pessoa, a ovelha, prefere se afastar. Ah, não gostei disso, eu não gostei da forma que o irmão falou, do jeito que eu fui tratada pelo pastor ou pelo irmão, e por aí vai, são tantas coisas, às vezes problemas do mundo também, de familiares, problemas no trabalho, tem N problemas. E que muitas vezes faz com que as ovelhas se afastem, se apartem. São coisas dentro da própria igreja, que a igreja somos nós nos reunimos num templo, na casa de oração, e muitas vezes dentro da própria igreja existe o quê? Discriminação, existe maus tratos, existe panelinhas, existe afastamento, existe muitas coisas que, contendas, né, que são fofocas, existe muitas coisas que fazem com que as ovelhas se apartem. E também existe as coisas familiares, financeiras, existe problemas da vida particular da pessoa, que faz com que a pessoa se afaste. As coisas lá fora se tornam mais fáceis, melhores, mais agradáveis do que estar dentro do templo, né, junto com a igreja, com as outras ovelhas, adorando, glorificando a Deus. É muito fácil conviver lá no mundo, ser convocado, chamado para, um exemplo, embora para o forró fulana, e o crente, o cristão, ele olha assim, não posso, não vai pegar bem, eu tenho que ir para a igreja, eu tenho que ir para o templo, eu tenho que orar, glorificar, eu tenho minha obrigação para com Deus. E um crente, um cristão, ele tem que ser diferente dos outros, do restante das pessoas do mundo. Ele precisa ser diferencial, ele precisa ser diferente para poder ser identificado. Ele não pode ser igual ao mundo. O mundo não pode estar dentro dele, ele já saiu do mundo, né? Ele não vive mais para as coisas do mundo já saiu de dentro dele, e ele não pode ter o mundo dentro dele, porque tem pessoas cristãs que dizem que é cristã, já saiu, né, do mundo, se tornou uma nova pessoa, morreu para o mundo, se tornou, né, uma pessoa nova em Cristo Jesus, mas o mundo não saiu dela. E aí, por causa dos problemas, das aflições do mundo, ou próprias coisas de dentro do templo, que acontece muito, as pessoas se afastam, a ovelha perdida. E o pastor, Deus, vai ao encontro dessa ovelha e a resgata e não sossega enquanto não a encontrar. E se alegra ao trazer ela. E a mesma coisa é a mulher da dracma. Aquela dracma, ela tinha valor. Era uma moeda de prata, uma moeda que valia o dia de um trabalho braçal de uma pessoa. E ela procurou até encontrar. E quando ela encontrou, ela achou, é a mesma coisa. Deus, quando ele encontra, ele traz de volta a ovelha, ele se alegra. Há muito mais alegria no céu pelo arrependimento único de um pecador do que por pessoas que andam no caminho correto. Porque as que estão no caminho correto estão lá certinha, mas aquele que se afastou, que se distanciou, quando retorna, Deus se alegra, abre os braços e o recebe com muita alegria e ainda festeja, e os anjos do céu festejam junto com o Senhor. Amém? Fique em paz e fique com Deus.